Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Na aula de hoje, nós falaremos sobre entrevista. Nas aulas anteriores, nós discutimos um pouco sobre esse assunto e fizemos algumas atividades. Hoje, iremos trabalhar um pouco mais este gênero. Entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa veiculado, sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio e dentre outros. E o que isso quer dizer? Na maioria das vezes, as entrevistas são transmitidas sobre esses meios de comunicação. Trata-se de um gênero marcado pela oralidade, ou seja, produzido pela interação entre duas pessoas, o entrevistador, que é responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado, quem responde às perguntas. Estrutura da entrevista. Para produzir uma entrevista, esteja atento à sua estruturação. Defina quem será o entrevistado. A escolha do entrevistado deverá estar de acordo com a definição do tema. Um exemplo: se eu irei fazer uma entrevista e nessa entrevista eu tenho que falar sobre histórias em quadrinhos, eu irei entrevistar alguém que seja expert em histórias em quadrinhos ou que seja um autor de histórias em quadrinhos. Escolha o tema. A entrevista pode ser um texto em que você vá utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Então, a entrevista ela possui algumas finalidades. Ela é um texto informativo, mas no tema nós temos que escolher sobre o que nós iremos informar. Eu posso ressaltar o trabalho já criado ou usar essa entrevista para conhecer melhor o trabalho de uma pessoa. Número 3. Elaboração do roteiro. Feito a escolha do entrevistado e do tema, é muito importante a elaboração do roteiro com as perguntas que deverão ser feitas ao entrevistado. Título e texto de abertura. Essas informações irão nortear o objetivo da entrevista e irá despertar no leitor o interesse. Antes das perguntas, nós temos o título, que vai abordar o tema dessa entrevista, e o texto de abertura, que trará um pequeno resumo sobre o que será falado durante a entrevista. Agora, vocês irão abrir o LDI de vocês em língua portuguesa na página 31. Não esqueçam, em cima, primeiramente devemos colocar a data de hoje, 16/6/2020. Agora vamos fazer a leitura. Entrevista. Elaborando perguntas. Se você fosse entrevistar o autor ou a autora do seu livro preferido, que perguntas faria? Bom, agora vocês farão o seguinte. Na aula passada, vocês preencheram uma ficha do material de apoio. Aquela ficha é meu livro preferido. Nela, tem o nome do autor. Vocês irão colocar o nome desse autor aqui, na frente dessa pergunta. Por quê, professora? Porque vocês farão de conta que estarão entrevistando essa pessoa. E se você estivesse de frente a esta pessoa, a este autor preferido, o que você gostaria de perguntar para ele? Lembrem-se que as perguntas devem ser direcionadas de acordo com um tema. Toda entrevista requer planejamento. Antes de elaborar as perguntas, faça uma pesquisa em meios impressos e digitais sobre o autor ou a autora para saber um pouco mais sobre a vida e obra. Siga as orientações do professor. Pessoal, aqui nesta parte, vocês farão o seguinte. Com o nome do autor de vocês, vocês irão fazer uma pesquisa. Você pode fazer essa pesquisa na internet
para conhecer um pouco mais sobre o trabalho e sobre a vida dessa pessoa. Ou então, vocês poderão observar na quarta capa do livro de vocês, o livro que vocês usaram para preencher aquela ficha. No verso, na última capa, na maioria dos livros, é uma dobradura e traz algumas informações sobre o autor. Essas informações sempre ficam no final do livro. Se você não tiver isso no seu livro, você pode fazer uma pesquisa digital, online, tá bom? Produção. Depois de obter as informações, elabore 5 perguntas. Agora, vocês irão imaginar que estão de frente a este autor que vocês tanto admiram. E irão formular e escrever aqui 5 perguntas que vocês gostariam de fazer para esse autor. Lembrando, toda pergunta precisa de uma pontuação. Qual é essa pontuação? É o ponto de interrogação. Se você vai fazer uma pergunta, ela deve conter no final dessa frase um ponto de interrogação. Quantas perguntas mesmo, professora? 5. Vocês têm aqui uma linha para cada pergunta. São perguntas simples e curtas, tá bom? Bem objetivas. Revisão. Agora, vocês irão reler as perguntas e observar os seguintes aspectos. Letra A. Você utilizou letra maiúscula para iniciar as perguntas? Letra B. Usou ponto de interrogação? Letra C. As palavras estão escritas corretamente? Aqui, no número 4, em edição, seria o seguinte. Se possível, entre em um editor de texto, digite as perguntas e imprima uma cópia para ser colocada no mural das salas. Essa parte nós não faremos, tá bom? Não precisam se preocupar com o número 4. Bom, agora vocês irão pausar o vídeo, fazer a pesquisa e formular as 5 perguntas, ok? Depois vocês voltem a dar o play para seguirmos adiante. Agora vamos a outro tema, outro assunto na aula de português. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Vamos aprender um assunto novo agora. Mas o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Vejamos alguns exemplos. Sofá, água, direção, jornal, açúcar, cabelo. Todas essas palavras possuem diferentes quantidades de sílabas. No entanto, toda palavra possui uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte. E como eu faço para descobrir qual é a sílaba tônica de cada palavra? A professora vai dar aqui uma dica que vai ajudar vocês a descobrirem qual é o som mais forte de uma palavra, tá bom? Eu tenho a palavra sofá. Faz de conta que eu estou longe do meu amigo e eu preciso falar essa palavra para ele. Eu não vou gritar, eu vou apenas falar com um tom um pouco mais alto e uma dessas sílabas ficará com um som um pouco mais demorado, um pouco mais estendido. Essa sílaba que ficar estendida, prolongada, é a sílaba tônica. Como eu falaria a palavra sofá para um amigo que está um pouco distante de mim? Sofá! Vocês viram que a sílaba que eu prolonguei quando eu pronunciei a palavra foi a sílaba fá? Vamos então para as demais. Água, direção, jornal, açúcar, cabelo. Viram como é fácil encontrar a sílaba tônica de uma palavra? E como as palavras se classificam de acordo com a sílaba tônica? Nós classificamos as palavras como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso será definido de acordo com a posição que a sílaba tônica irá ocupar na palavra. Oxítona, quando a última sílaba é a mais forte. Exemplo,
café. A palavra café, quando eu separo as suas sílabas, fica assim: café. O som mais forte está na última sílaba, café. Se a última sílaba possui o som mais forte, essa palavra é oxítona. Temos também a paroxítona, que é quando a penúltima sílaba é a mais forte. Exemplo: açúcar. Eu separo a palavra açúcar da seguinte forma: açúcar. A sílaba tônica está na penúltima sílaba, na sílaba su. Se é a penúltima sílaba, essa palavra é paroxítona. Palavras proparoxítonas. É quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Exemplo: gramática. E eu separo a palavra gramática da seguinte forma: gramática. A sílaba má é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, que eu pronuncio com um som mais forte. Ela ocupa a posição de antepenúltima. Então, as palavras que possuem a sílaba tônica e essa sílaba ocupam a posição de antepenúltima são palavras proparoxítonas. Vamos agora a outros exemplos. Aqui nós temos uma tabela. Na primeira coluna, palavras oxítonas. Vamos falar cada uma delas com aquela dica que a professora deu de chamar a palavra para um amigo que está distante. Saci, urubu, legal, sabiá, dominó, abacaxi. Vamos agora às palavras paroxítonas. Lápis, ímã, órfão, acrobacia, recorde, acrobata. Viram que algumas dessas palavras possuem acento na sílaba tônica, outras não? E o mesmo acontece com as palavras oxítonas. Algumas possuem acento na sílaba tônica, outras não. Agora eu quero que vocês observem a palavra ímã e órfão. Elas possuem dois acentos, o acento agudo e o acento til. Mas, professora, por que no acento til o som não é mais forte? Porque o acento til, ele representa o som nasal. Eu quero que vocês tapem um buraquinho do nariz e repitam essa palavra. Ímã e órfão. Vocês verão que aonde tem esse acento til, parte do som sai pelo nariz. Então, o acento til não representa a sílaba mais forte. Em algumas palavras oxítonas e paroxítonas, poderá sim ter a sílaba mais forte com um acento til, mas isso não é uma regra para esse acento. Então, toda vez que vocês encontrarem uma palavra que em uma determinada sílaba apresenta o acento agudo ou acento circunflexo, essa sílaba será a sílaba tônica. Agora, vamos às palavras proparoxítonas. Máquina, vítima, quilômetro, centímetro, trânsito, óculos. Reparem que nas palavras proparoxítonas, todas as sílabas tônicas possuem acento. Essa é uma regra. Em todas as palavras que a sílaba tônica for a antepenúltima, vocês irão encontrar ou acento agudo ou acento circunflexo. E isso é uma regra para todas as palavras proparoxítonas. Como assim, professora? Toda palavra proparoxítona, ou seja, que a sílaba tônica ocupar a posição de antepenúltima, ela deve receber o acento agudo ou circunflexo. Nós não temos palavras proparoxítonas sem acento. Agora,
Vamos para a página 32 do LDI de vocês. Em cima, irão colocar a data, 16/6/2020. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Separe esta palavra em sílabas. Aqui nós temos a palavra entrevista. Veja que cada letra está separada por um sombreamento de um quadrinho. Embaixo, nós temos o quadrinho mais estendido. Nele, vocês irão colocar as letras que estão acima desse quadro e irão formar as sílabas de cada pedacinho dessa palavra. Vocês irão repetir a palavra entrevista com aquela dica que a professora deu para vocês e irão pintar com lápis de cor amarelo a sílaba mais forte, tá bom? É somente a sílaba mais forte. Você irá repetir a palavra junto com a professora, irá descobrir qual é a sílaba forte desta palavra. Entrevista. Repita com a professora. Agora, você vai pintar com lápis de cor amarelo a sílaba forte, a sílaba tônica. Pausem o vídeo e respondam essa parte. A sílaba pronunciada mais forte em uma palavra é chamada de sílaba tônica. As palavras têm uma única sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte. As demais sílabas são átonas, que são as sílabas com som mais fraco. Letra B. Qual é a posição na sílaba tônica da palavra entrevista? Ela ocupa a posição da última sílaba, penúltima sílaba ou antepenúltima sílaba. Vocês irão marcar um X na resposta correta. De acordo com a posição que a sílaba tônica ocupa nas palavras, elas são chamadas de oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. A palavra entrevista é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Novamente, você vai marcar um X na resposta correta. Agora, vocês irão finalizar essas 2 páginas de língua portuguesa. E depois de terminá-las, vocês irão tirar foto e enviar no meu número privado, ok? Até o próximo vídeo, pessoal!